Boa noite, caro telespectador. Está a assistir ao programa Opinião Feminino, hoje com Fátima Membira, quem desde já cumprimento. Fátima, muito boa noite, seja bem-vinda hoje ao programa. Boa noite, muito obrigada. Muito bem, contamos também com a participação da Alda Salomão, ativista social. Alda, muito boa noite, seja bem-vinda ao programa de hoje. Boa noite, obrigada. Muito bem, caro telespectador, hoje vamos discutir assuntos que marcam a atualidade, nomeadamente os últimos desenvolvimentos em relação à aquisição do governo moçambicano de viaturas de marca Mercedes para a Assembleia da República. Vamos discutir também a visita do Presidente da República aos Estados Unidos, a conferência sobre infraestruturas, a destruição do parque infantil em Magude contra a contestação popular e também, no fim, vamos discutir, obviamente, a vitória dos Mambas este sábado frente à Zâmbia. Alda, começo por si. Semana passada e nos últimos dias houve alguns desenvolvimentos em relação a esta aquisição do governo moçambicano para a Assembleia da República, nomeadamente a compra de 18 viaturas de marca Mercedes para o governo da Assembleia da República, no caso a Comissão Permanente do Parlamento. Veio o Ministério da Economia e Finanças a dizer que houve aquela aquisição por questões protocolares e que no conjunto do orçamento essa despesa não era significativa. Ontem ouvimos o Primeiro-Ministro a dar uma justificação, enfim, irônica, em Inhambane, onde vai abrir hoje uma conferência sobre investimentos, a dizer que é preciso realizar mais conferências para que toda a gente tenha Mercedes. E ontem mesmo vimos um deputado do MDM a levantar um abaixo-assinado e a tentar apelar aos deputados para que tomem a decisão de devolver os Mercedes, tendo em conta que o contexto não é o mais apropriado. Comecemos pelas reações do governo. Acha que são, no seu ponto de vista, colocações legítimas? Muito obrigada pelo convite mais uma vez, e eu ouvi os comentários do Sr. Diretor Nacional do Orçamento e retive sobretudo a afirmação dele de que portanto, esta alocação deste tipo de viaturas se destinava a proteger os direitos dos deputados, por um lado, e por outro lado que a quantia envolvida era irrisória em relação ao Orçamento Geral do Parlamento. Causou-me estranheza esse argumento, até me pareceu rebuscado, não é? A justificação. Primeiro porque eu volto a dizer que este argumento de que se está a tentar dignificar os deputados deveria ser bem discutido e clarificado. Quer dizer, quais são os indicadores que nós usamos para aferir a dignidade de um deputado? Pessoalmente, parece-me que esta dignidade é aferida sobretudo pelas condições de trabalho que são criadas para que este deputado possa exercer as suas funções como deve ser. Que possa ter um espaço de trabalho adequado, que possa ter assessoria técnica adequada, já falámos sobre isso. Exato. Que possa ter condições para interagir com os cidadãos a quem representa, etc. A maneira como o deputado é transportado ou se faz transportar para o seu local de trabalho não pode ser a medida principal da sua dignidade. Não é assim? Qual é o problema de um deputado ser transportado numa viatura da marca Toyota, da marca Mazda, etc., que esteja em condições, digamos, operacionais para levá-lo do ponto A ao ponto B com o conforto necessário? Não é? Então, penso que esta questão de conceitos e de uniformidade de interpretação de conceitos é fundamental. Acho que não é correto que qualquer entidade interprete alguns conceitos como melhor lhe convém. Não é? Tivemos, como digo, o Diretor Nacional do Orçamento com esse... Quando o Diretor Nacional do Orçamento diz que, em relação ao Orçamento Geral do Parlamento, este montante é irrisório, eu comecei a pensar, é irrisório aos olhos de quem? Em que perspectiva? Quando nós temos, por exemplo, as Assembleias Provinciais inoperantes, e um dos motivos pelos quais elas estão inoperantes é porque não têm um orçamento suficiente para que os seus membros se reúnam com regularidade,
para que os seus membros possam ir à sua área de jurisdição, interagir com os cidadãos. Temos, para usar outro setor, os nossos hospitais, sem saber para que lado se virar, por exemplo, para transportar os doentes, porque não têm ambulâncias. Não é? Esta quantia irrisória pode ajudar minimamente a resolver estes problemas noutros setores. E a explicação do Primeiro-Ministro? O Sr. Primeiro-Ministro, ouvi o Sr. Primeiro-Ministro também a comentar que devíamos, no contexto da Conferência sobre Investimentos de Inhambane, que deveríamos ter mais conferências para atrair investimentos, etc., para que todos tenhamos Mercedes. Não estou clara de que o Sr. Primeiro-Ministro estava realmente a fazer referência a este assunto, porque não me pareceu que estas conferências sobre investimentos, que eu acho que são importantes, tenham como objetivo principal assegurar que todos os moçambicanos passar ao lado da questão, que tenham Mercedes. Quer dizer, realmente não associo o Primeiro-Ministro a este tipo de comentário. O que eu retive também foi que ele indicou que haveria uma oportunidade para ele fazer um pronunciamento sobre o assunto. Portanto, vamos aguardar por esse pronunciamento. Eu não desconsiderei porque não me pareceu que tivesse sido. A seguir, temos o pronunciamento do Sr. Deputado Venâncio Mondlane. Achei muito interessante o posicionamento do Sr. Deputado Venâncio Mondlane, primeiro, porque acho que mexe com a estrutura da disciplina partidária que nós sabemos que existe e que impede que os deputados intervenham com base no seu próprio na sua própria posição, consciência e ponderação sobre os diferentes assuntos, não é assim? E levantei a mim própria a questão de até onde vai e cessa a questão da disciplina partidária e começa o espaço autónomo do deputado para dizer aquilo que pensa e defender os seus próprios princípios autonomamente, etc. Neste caso específico, do ponto de vista da retórica política, penso que o Sr. Deputado Venâncio Mondlane está alinhado ao que todos dizem. Estão todos preocupados com os cidadãos. Ele seguiu a voz da contestação popular, digamos assim. Mas depois, quando se trata de um posicionamento formal das diferentes bancadas, parece que o deputado Venâncio Mondlane está desalinhado, não é? É interessante. Isto traz-nos a oportunidade de discutir disciplina partidária versus ética, não é? Finalmente, tivemos também um pronunciamento da Comissão de Ética. Sim, a Comissão de Ética. Também em que o argumento do Sr. Alfredo Gabinto foi no sentido de que se estava a preservar a dignidade. Já comentei sobre este conceito de dignidade e foi lamentável, na minha opinião, associar a dignidade dos deputados ao luxo das viaturas em que se fazem transportar. Muito bem. Fátima, qual é a sua opinião em relação, enfim, aos últimos desenvolvimentos sobre o assunto Mercedes para a Comissão Permanente da Assembleia da República? Bom, eu começaria mesmo pelo pronunciamento governamental, através do que o Primeiro-Ministro disse. Eu acho que, de facto, temos que produzir mais para que cada moçambicano tenha condições para escolher a viatura que quer comprar e não o Estado atribuir-lhe à custa de investimento que poderia ser feito em outras áreas de desenvolvimento esses tais Mercedes. Portanto, aqui não se enganem pensando que todos querem Mercedes ou casas ou outros benefícios atribuídos pelo Estado. As pessoas querem facilidades para poderem crescer e ter essas condições que tanto almejam. Portanto, acho que é um pouco infeliz esta forma de colocar o assunto como se a discussão que se tem é porque todos os outros ou todos os cidadãos gostariam, ou todos os moçambicanos gostariam de ter os Mercedes. As pessoas querem trabalhar
trabalhar, ter condições para decidir a viatura a comprar. Pode até ser uma de melhor ou de uma marca muito mais avançada que o Mercedes. E o ponto aqui é que nós sabemos que o nosso país não produz, não porque não tem condições para o fazer, mas porque não é deixado a produzir. E parte do problema da falta de produção começa ali mesmo, no governo, nas ligações partidárias, nos interesses individuais que há da elite política do nosso país, que infelizmente retira do Estado para si e não para investir e multiplicando, portanto, usando a corrupção como fator de desenvolvimento. Ok, isto é uma outra discussão. E indo para o que disse o Diretor Nacional do Orçamento, eu penso que ele foi também um pouco infeliz quando discute ou traz à mesa a questão dos direitos dos deputados. Dá um pouco a ideia de que existem grupos com mais direitos que os outros. Se formos a olhar para o fato de que os deputados têm direito às viaturas, estamos a falar de 1,2 milhões de dólares, que aos olhos do senhor diretor e talvez do Ministério das Finanças é uma quantia irrisória, e começo a achar isso muito interessante quando vemos valores como estes que salvariam vidas, que melhorariam condições de vida das pessoas, serem consideradas quantias irrisórias, e num país pobre, onde continuamos a ter mais de 200 mil crianças sentadas no chão, que não estudam quando chove ou quando há um vendavalzinho, porque não têm salas de aula em condições, e com 300 mil dólares é capaz de construir uma escola. Então estamos a dizer que com esse valor das 17 viaturas construiríamos mais ou menos umas três escolas de construção acelerada de infraestruturas escolares, e é quantia irrisória. Então não sei em que país moramos, se calhar há uma parte de Moçambique que uns conhecem ou que uns experimentam, e existe uma outra parte muito distante desta que outros conhecem, vivem nelas, onde 1,2 milhões de dólares é quantia irrisória. Portanto, falar de direitos dos deputados num contexto de crise em que nós não estamos a contratar professores suficientes porque não temos dinheiro, em que nós temos vários hospitais inacabados ao longo de todo o país, nos distritos, onde as pessoas ainda têm que percorrer mais de 7 quilómetros para ter acesso aos cuidados de saúde de qualidade. Mulheres grávidas, nossas mães e irmãs morrem pelo caminho porque as estradas não estão em condições e não têm transporte para poderem ir aos hospitais, e nós dizemos, e não temos os médicos e enfermeiros em quantidade qualidade necessária para responder à nossa população. E com o salário, claro. Isso. São todas estas contas que temos que fazer. Isso, porque não temos dinheiro, entretanto, os deputados têm mais direitos que todos estes que sofrem dia a dia por causa das deficiências orçamentais, porque este é o argumento. Se calhar uma das questões que falta aqui é ser a própria elite ou a própria direção do Parlamento a também vir dar explicações, porque embora a Economia e Finanças tenha vindo falar, quem aprovou este orçamento foi a própria Assembleia da República. Foi a Assembleia da República. A própria Comissão Permanente da Assembleia da República tem um porta-voz que se chama Mateus Catupa, tem uma liderança e tem vices presidentes da nossa Assembleia da República. Daí que se calhar eles também têm que vir explicar ao povo o que norteou esta decisão. Isso é verdade. Enquanto isso é verdade e importante, é preciso ver que a Assembleia da República não orçamenta no vazio. Eu penso que deve haver alguma coordenação entre a Assembleia da República e o próprio Ministério das Finanças. Quando nós estivemos a discutir a questão do orçamento, nós dizíamos que havia gorduras que nós não conseguíamos localizar porque o nosso orçamento do Estado não nos permite verificar onde é que as gorduras se localizam. Estamos a falar justamente destes aspectos. Não me lembro de ter visto, porque eu agora estou meio em dúvida. Quantos orçamentos nós temos? Na verdade, aquele orçamento geral do Estado inclui ou não inclui o orçamento da Assembleia da República? Se não inclui o orçamento da Assembleia da República, por que é que não inclui? É porque temos vários orçamentos e estamos a discutir um, depois se discute outro. Como é que funciona? Eu acho que esta explicação também tem que vir ser dada, porque quando nós discutimos o global, nós vemos ali para o Parlamento, para a Casa Civil, para a Presidência, para os tribunais, para não sei o quê, e não conseguimos ver essas viaturas que nos estão a trazer hoje. Não conseguimos ver. Não conseguimos ver essas dos deputados, não conseguimos ver aquelas dos ministros, aquelas dos presidentes dos municípios, não
conseguimos ver aquelas dos juízes, não conseguimos ver aquelas de outras, os dirigentes. Portanto, há uma necessidade de transparência, de proporcionamento. Exatamente, exato. As pessoas possam interpelar. Exatamente, e podermos discutir e dizer esta e esta despesa, nós como moçambicanos não aceitamos. Se calhar ainda em proposta, numa situação em que é possível influenciar. Portanto, aqui é para dizer que toda esta situação é criada pelo fato de que os instrumentos que aprovam estes benefícios não são claros o suficiente para nós podermos, em tempo útil, intervir e dizer que esta despesa não pode ser. Mas se um deputado como o próprio Venâncio Mondlane disse que só se apercebeu depois da aquisição dos Mercedes. Isso já demonstra a gravidade da situação. Significa que ele, tendo informação privilegiada e podendo, melhor do que qualquer outro cidadão, interpelar o orçamento, não conseguiu. Mas, Fátima, vamos avançar e mesmo para Venâncio Mondlane. Em relação ao Venâncio Mondlane, eu acho que é bom estar desalinhado. Eu acho que precisamos de mais deputados desalinhados. Mas a questão que a Alda colocava, o limite ou a fronteira entre a disciplina partidária e a consciência própria do deputado. O problema é preciso estar desalinhado. Isso. É por isso que é preciso perceber quem é que está desalinhado aqui. Sim. No sentido da lógica do funcionamento, que é tendo em conta a disciplina partidária, ele há de estar desalinhado e é bom que esteja. E mais deputados estejam desalinhados, porque vocês representam-nos em primeira instância. O problema da disciplina partidária surge pelo fato de que a eleição do deputado é por via de uma lista partidária e não por eleição direta. Se nós tivéssemos essa eleição direta, seria muito mais fácil vermos tantos outros desalinhados, que eu tenho a certeza que há uns que no final do dia, quando chegam a casa, não têm um sono tranquilo porque a consciência foi ferida. Ok? Mas porque a disciplina partidária está ali para ser cumprida, as pessoas acabam agindo de tal forma. Mas eu quero mesmo saudar o Venâncio Mondlane, justamente por ter tido esta atitude, esta coragem, e os outros deputados que se juntaram a ele e por sinal, são jovens, significando então que este país tem solução. Se a maior parte ainda que entre 250, entre 250 tenham sido apenas 3 deputados 3 ou 5, que têm isso. É um sinal. O país ainda tem alguma solução. Nós temos que começar. E eles estão de parabéns. Desalinhem-se mais vezes. Talvez vão conseguir incentivar os outros deputados a desalinharem-se, porque vocês estão desalinhados com esta lógica de funcionamento distorcida, distante da realidade, que não representa de facto os interesses dos moçambicanos, mas os interesses próprios de grupos aos quais eles representam e próprios deles que veem na Assembleia da República um veículo ou um instrumento para poderem encontrar benefícios. E finalmente, sobre o pronunciamento do Sr. Gamito, quando fala da questão de dignidade, eu penso que o Sr. Gamito foi deputado na Assembleia da República, assumiu cargos importantes de chefia na Assembleia da República durante vários anos e mais do que ninguém ele sabe o que é ter esse tipo de benefícios. De facto, dá dignidade. Se você não vê em outro, pelo seu trabalho fora da Assembleia da República, há meios de poder crescer e ter benefícios e acha que é nas instituições públicas, é óbvio, e vamos pensar que é dignidade. Mas a dignidade de um deputado está em ele representar os interesses da sociedade. E discutir ideias e até ideias que vão resolver os problemas reais de dignidade do deputado, que extrapolam os Mercedes. Ontem um deputado dizia, numa conversa informal, dizia que, olha, eu visito a casa dos deputados e eles vivem em condições muito mais. Eu dizia, o problema é vosso. É que vocês não estão preocupados em resolver os problemas de fundo reais. Ok? Que, portanto, beneficiam toda uma sociedade, incluindo deputados, mas estão preocupados em resolver probleminhas de hoje, do umbigo, que daqui a 3, 4, 5 anos vão passar e você continua na sua pobreza, tendo ficado para a história que um dia você representou o povo numa instituição tão importante como a Assembleia da República. Muito bem. Alda, por falar de desalinhamentos, há muitos desalinhamentos agora dentro do MDM. Temos a situação do Amurani, que fugiu da lógica e da disciplina partidária. Temos a situação de Manuel de Araújo, que algumas vezes também foge da disciplina partidária. E temos a situação de Venâncio Mondlane, que disse ontem claramente que isto não foi discutido em parlamento, na bancada, nem em um pensamento partido. É a sua opinião pessoal, é a sua consciência, sabendo ele que dentro da liderança do partido
partido, na Assembleia da República, houve quem recebeu estes Mercedes. Não sente que Venâncio Mondlane poderá ser, pelos seus pronunciamentos, um novo problema para o MDM? Bom, somente esta questão de filiação partidária, de disciplina partidária, é um modelo que nós estamos a experimentar e que claramente tem muitas limitações. Uma delas é esta. Se a minha filiação a um partido significa cercear a minha liberdade e a minha autonomia de pensamento e de posicionamento, etc., até que ponto é que estamos a seguir o modelo certo? Estamos a copiar modelos nós, não é? A nossa democracia está ainda numa fase de fazer as coisas copiando o que se faz noutras paragens. Mas até que ponto é que isso nos serve, não é? Até que ponto é que isso nos serve? Eu quero ter um deputado que está ali amarrado e que não é capaz de dizer o que pensa e posicionar-se como pensa e como deve posicionar-se para resolver os problemas dos cidadãos, porque faz parte de um grupo que o impede de agir autonomamente. Ou quero ter um representante na Assembleia da República que tem a liberdade necessária e suficiente para representar-me. Se ele tem que dizer o que pensa e se o grupo não concorda, mas isto responde às expectativas que a maior parte dos cidadãos deste país tem em relação a ele, é este o deputado que eu quero ouvir. Não é assim? Não quero ver alinhamentos. E nós vemos em várias situações. E conhecemos os deputados são pessoas, lidam connosco, conhecemos-las. E nós sabemos que muitos daqueles deputados não concordam com algumas posições que são tomadas, mas por força do alinhamento da filiação partidária e da disciplina partidária, são obrigados a submeterem-se. Então, esta disciplina partidária, a quem é que serve? A quem é que serve? Em relação especificamente ao MDM, penso que esta é uma dor de crescimento pela qual o MDM está a passar e é importante, portanto, está a ser abanado, digamos assim, na sua estrutura. Tem que prestar atenção, então, às suas próprias bases e ver como é que consegue criar espaço para que a diferença de opiniões não constitua ruptura partidária. Assim, para mim, o problema não é o facto de Manuel Araújo ter uma opinião própria e defendê-la com argumentos. O facto do Amorani ter uma opinião própria e defendê-la com argumentos, isso não deveria significar a desestruturação do partido. É a desestruturação porque aos olhos do público passa a impressão de que, olha, não estão alinhados, porque devem estar a dizer todos a mesma coisa. Não tem que dizer todos a mesma coisa. Quer dizer, o que é isso? Mas as pessoas dentro das estruturas partidárias não devem ter opiniões dentro do partido, opiniões diferentes dentro do partido, mas depois consensualizar a visão comum e ser esta visão comum a que passa para o público. Ok, mas para tu chegares ao consenso, se calhar, has de passar por divergências. Assim, internas, tem que ser em fóruns internos. Se internamente tu não tens a estrutura solidamente criada para que as divergências sejam resolvidas sem rupturas, as coisas extravasam. E é isto que nós estamos a ver. Estes 3 deputados, penso que não conseguiram encontrar na estrutura interna o espaço para se sentirem considerados e para sentirem que as suas opiniões eram ouvidas e que havia algum espaço para influenciarem processos. Vem cá para fora. E não acha que este é um discurso que aponta para as autárquicas, considerando que este foi o candidato em Maputo nas eleições anteriores e que temos autárquica já daqui a mais ou menos um ano? Não acha que também é um discurso com expectativas e com objetivo de alcançar um público urbano na cidade de Maputo com vista às próximas autárquicas? Eu espero que não seja só esse o objetivo. Nós estamos a discutir aqui um assunto concreto. Assim, o timing, digamos assim, coincidiu que estamos a entrar em período eleitoral e não tenho problemas nenhuns pessoalmente que corretamente esta oportunidade seja usada também para a apresentação de argumentos que vão valorizar, digamos assim,
o posicionamento em termos de campanha eleitoral. Mas o essencial é que os deputados venham ao público expressar o seu posicionamento e a sua opinião em relação a princípios e valores que norteiam a vida deste país. E é sobre isso que nós estamos a falar. Se dentro do grupo a que pertencem estes princípios e estes valores não estão a ser respeitados, então acho muito bem, inclusivamente com o risco de dissociação do grupo, não é? Portanto, não sei quais vão ser as consequências, mas imagino que uma das consequências pode ser que estes deputados sejam afastados ou decidam afastar-se, uma vez que não se veem identificados em termos de posicionamento com o grupo. Por que é que tem toda a gente ser parte de um partido político? É possível entre nós haver candidaturas independentes, não é assim? Vamos também estimular isto. Sobretudo se temos uma realidade e um cenário político em que a filiação partidária e a disciplina partidária têm estado a ser usados para ofuscar as pessoas, para separar. Portanto, o modelo de vida política que nós temos não é para unir, para construir, até para corromper, é para separar, é para discriminar. Portanto, não serve, como eu digo, não serve. E não tenho problemas nenhum e até estimulo posicionamentos individuais, desde que estejam alinhados aos interesses e preocupações e direitos dos cidadãos. Muito bem, Fátima. Vê o Venâncio Mondlane como um novo foco de instabilidade para Davis Simango, considerando as suas declarações tão frontais feitas ontem? Eu acho que uma liderança que não tem foco virado para o servir ao público a dever nesta posição, na forma como o Venâncio Mondlane, em particular, tem se posicionado como deputado no âmbito do exercício das suas funções como deputado na Assembleia da República. Portanto, eu não acho que Davis Simango tem que olhar para o Venâncio Mondlane como uma nova pedra no sapato. Não, eu acho que, pelo contrário, ele tem que ir lá e saudar o Venâncio Mondlane pela coragem que ele teve de se colocar em frente a um processo tão sensível quanto este. Porque é uma coisa que nós temos que perceber em relação a este processo de protocolar, como se diz, é que o processo protocolar, ele não está nada mais, nada menos que montado para corromper as pessoas, capturar as pessoas, para todos entrarem naquela lógica de acumulação primitiva, de procura de benefícios, corromper mesmo as pessoas. Então, ele, o que está a fazer, em outras palavras, é chamar a atenção às pessoas. Atenção, aqui há uma mina que nós estamos a pisar e vai arrebentar, vai sujar ou rebentar-nos o pé. E é isto que está a acontecer. Está a queimar a imagem do chefe da bancada do partido, do MDM, da RENAM, que as pessoas veem como alternativas, uma vez que a Frelimo já está corrompida na sua essência. E não vemos que haja solução se não houver mudanças na forma como as lideranças do partido Frelimo olham e até se distanciarem, portanto, destas tentativas, destas ações de captura do Estado. Portanto, eu não acho que o Venâncio Mondlane tem que ser visto como uma persona não grata. Eu acho que, pelo contrário, devia ser até um mote para o MDM se reunir e repensar a sua postura como representante. Essa ideia levanta de que isto pode significar que, eventualmente, dentro da estrutura partidária não haja espaço para este tipo de discussão. Claramente, porque, por exemplo, a questão que me espanta é o próprio MDM nunca ter vindo a público como conjunto, como instituição, a posicionar-se em relação a esta situação. Nem que fosse para dizer, olha, nós aceitamos justamente porque concordamos com as questões protocolares. Nem que fosse para dizer isso. Então, me parece que dentro do próprio, como disse o próprio deputado, dentro do partido não tenha havido uma discussão ou não haja discussão sobre como é que nós nos posicionamos em relação às armadilhas. Porque, atenção, são armadilhas estas. Porque hoje todos nós entendemos que a Frelimo, a RENAM, o MDM, no final do dia estão juntos para pilhar o Estado. Hão de falar, não concordamos com o orçamento, não concordamos com as respostas do governo, porque o governo fez mal, mas no final do dia todos estão ali juntos para pilhar o Estado. Significa que internamente não terão discutido sobre como é que se posicionam em relação a estas questões que afetam ou que podem mexer com a estrutura da
sociedade e que vai também afetar a sua própria estrutura, porque as pessoas têm esperanças. As pessoas veem os partidos de oposição, estão à procura nos partidos de oposição de uma alternativa. E se o MDM quer de facto ser uma alternativa, tem que demonstrar que é diferente a lógica de funcionamento da Frelimo, por exemplo, onde a disciplina partidária conta. E por que a disciplina partidária funciona muito na Frelimo? Porque as pessoas têm muito a perder na Frelimo, devem muito à Frelimo. As pessoas estão a pensar, se eu vou contra o voto, aquela minha participação na empresa A, B, onde eu recebo uns tantos milhões de meticais, não vou tê-los, porque amanhã serei sancionado. Será que precisamos de entrar para a mesma lógica no MDM? Não, vamos deixar as pessoas serem livres. Quando dizemos democrático, o termo tem que ser democrático no sentido lato, profundo. Então deixem as pessoas falarem, deixem as pessoas pronunciarem-se, deixem as pessoas serem o que elas são e o que elas são contribuir para o crescimento do próprio partido. Eu não acho, e se vier a acontecer dessa forma como descreve, eu acho que o MDM estará a demonstrar que não é nada diferente do que é a Frelimo, não é nada diferente do que a Renamo parece também ser. E nós gostaríamos que fossem de facto diferentes, porque nós queremos alternativas. Muito bem, vamos avançar para outros temas, uma vez que consumimos uma boa parte do tempo já a discutir estes últimos desenvolvimentos em relação à compra de Mercedes. Vamos passar para o tema que é a Conferência sobre Infraestruturas em Tete Alta. Uma das mensagens essenciais passadas aqui pelo Governo são as tais parcerias público-privadas. O Governo, 2 pontos, a concessão de 1.700 quilómetros de estrada e são necessários mais de 4 bilhões de dólares para intervir em infraestruturas. Qual é o seu ponto de vista, mas acima de tudo, como é que olha para estas opções, para o caminho que o Estado tem estado a apontar para construir infraestruturas, uma vez que, pelas condições do país, por ser um país em vias de desenvolvimento, com as limitações que tem, e no contexto daquilo que estamos a discutir, das necessidades na saúde, educação, dinheiro para infraestruturas é muito elevado. Como é que olha para o pensamento do Estado, das nossas estruturas, no sentido de tentar colocar as infraestruturas para promover o desenvolvimento? Bom, acho que é consensual que as infraestruturas são um elemento fundamental, vital para o desenvolvimento de qualquer país. Portanto, esta conferência de angariação de financiamentos para este setor é importante e é oportuna, desde que, como eu espero que esteja devidamente alinhado a todo um conjunto relacionado à planificação de desenvolvimento nacional. Quando as nossas prioridades ainda são saúde, educação, agricultura, não é assim? As minhas reflexões têm estado a ser: nós estamos a atrair infraestruturas para assegurar que interesses prioritários. Do ponto de vista do setor económico, está definido até constitucionalmente que o setor económico prioritário é a agricultura. Portanto, estamos a atrair investimentos para a construção de estradas, pontes, linhas férreas, etc., de maneira a viabilizar o setor agrícola. Assim? Então, esta clareza sobre prioridades eu acho que é fundamental. Em segundo lugar, e eu vou associar esta conferência sobre infraestruturas à conferência sobre investimentos da província de Inhambane, em que Sua Excelência o Sr. Governador, na entrevista que fez aqui justamente à STV, mencionou um fator importante, prioritário, que é a questão do planeamento e ordenamento territorial. Deve lembrar-se que foi o município que o entrevistou. Então, esta questão de como é que nós organizamos o país antes de incitarmos processos de atração de investimentos é fundamental. Como é que organizamos o país do ponto de vista da organização territorial? Como é que organizamos o país do ponto de vista social? Falamos disto várias vezes. Então, ordenar e planear o território é fundamental para qualquer estratégia de investimentos. Sua Excelência, o Sr. Presidente da República está nos Estados Unidos e eu ouvi um comentário também em que o esforço está a ser no sentido de atrair investimentos para a área agrícola. E o Sr. Presidente menciona que queremos grandes investimentos na área agrícola. Ora, grandes investimentos na área agrícola significam largas extensões de terra, significam infraestruturas
infraestruturas para escoar a produção agrícola, significa enquadramento entre grandes produtores e pequenos produtores. Portanto, há todo um trabalho preparatório que precisa de ser feito. Eu penso que é extremamente positivo o exemplo que vem da província de Inhambane, e espero que as outras províncias façam a mesma coisa. Portanto, este esforço de preparação, o Sr. Governador falou de um plano estratégico 2011-2020, imagino que as outras províncias também têm esse, mas nós não vamos atrair investimentos sem termos clareza sobre que tipo de investimentos é que queremos, que tipo de investidores é que queremos, e como é que se faz a ligação entre os interesses do Estado e os interesses privados desses investidores, como é que se integram o investimento nacional de pequena e média dimensão e grande dimensão, etc, etc. Há vários contornos, há várias dimensões que têm que ser contabilizadas quando falamos de infraestruturas para promoção do desenvolvimento nacional, sobretudo que começa pelo desenvolvimento local. Então, planear, organizar, preparar, priorizar é fundamental, na minha opinião. Muito bem. Fátima, como é que viu esta conferência que se realizou em Tete para atrair investimento para infraestruturas resilientes, como dizia o tema, e este alinhamento que a Alda Salomão faz com a conferência de Inhambane levanta a ideia essencial é que antes de se pensar no que fazer, onde fazer, é planear, organizar, estruturar e priorizar primeiro aquilo que queremos. Eu acho bom que nós, de tempos em tempos, nos reunamos como país para discutir esta questão do desenvolvimento infraestrutural do país, e devo dizer que esta não é a primeira conferência, já estamos nisto desde a era do antigo presidente, que foi um grande, digamos, dinamizador, entre aspas, se posso assim dizer. Para a construção de infraestruturas. De infraestruturas, exatamente. E eu acho que é bom discutirmos isso, e estes valores que estão aqui mencionados não estão muito distantes daquilo que fui ouvindo ao longo dos anos de que é necessário para nós desenvolvermos as nossas infraestruturas no país. A questão de fundo que se coloca aqui é de que infraestruturas em concreto estamos a falar, porque não me parece que haja muita clareza sobre isso. Porque nós somos um país que tem déficit de infraestrutura de todo tipo, a Alda já mencionou algumas. Quando nós falamos, por exemplo, temos a nossa Estrada Nacional número 1, que sofreu alguma reabilitação, mas o tempo todo está a ser reabilitada. O tempo todo, não se sai da Estrada Nacional número 1. O tempo todo, se for ao orçamento e fazer uma verificação, há de ver que sempre se inclui lá a reabilitação da Estrada Nacional número 1. Mas nós temos outras estradas nacionais importantes para viabilizar a agricultura, importantes para viabilizar o negócio florestal, importante para viabilizar o turismo, que é uma área que Moçambique está subaproveitada de forma extraordinária, no sentido negativo. Temos a fauna, o turismo, portanto, de fauna, portanto, os parques, e nós precisamos de viabilizar, portanto, infraestruturas para isso. Mas também somos um país que tem um potencial elétrico bastante. Temos água, que pode produzir a energia à base de sistemas hídricos, não temos investimentos para colocar ali. Precisamos de um backbone, como se chama, uma espinha dorsal, uma linha que ligue a província de Tete ao resto do país, que há anos e anos, há mais de 10 anos, está ali em banho-maria, não avança. Há as outras fontes de energia que têm que ser exploradas, que não estamos a conseguir decolar. Portanto, de ideias em termos de infraestruturas, nós temos tanto. O ponto, para mim, que nós não saímos da situação de precisamos, é porque, de facto, nós não temos um plano concreto de por onde é que nós começamos, de que é que nós começamos. Queremos fazer tudo ao mesmo tempo, não é possível. É preciso priorizar, e o priorizar é olhar o que é que nós queremos resolver neste exato momento, o que é prioridade, que através disto nós possamos ir dinamizando os outros setores ou garantir que tenhamos dinheiro para colocar ali. É preciso dizer que o nosso atraso em termos de infraestruturas inviabilizou o nosso carvão. O carvão de Tete tinha tido uma oportunidade ímpar de ter sido uma fonte importante de receitas para o Estado e manter este boom, mas não foi, porque não tínhamos infraestruturas. E não tínhamos infraestruturas porque estávamos na luta. Quem fica com
o quê? Daí esta ideia das concessões. Agora concessionamos a Vale, que é, portanto, operador mineiro, vai gerir um corredor logístico. Exatamente. Entretanto, tem lá outras minas que precisam daquele mesmo corredor logístico. Como é que há de ser a articulação entre a Vale, que concorre com os outros e ao mesmo tempo detém esta concessão em termos de competitividade? Tudo isso nós sentamos em cima, nós estamos preocupados. Mas aí, Fátima, a questão é, o Estado como tal não teria capacidade para construir o corredor logístico naquela. Foram 4 bilhões de dólares. Mas existem modelos. Exatamente, era isso que eu queria explorar. Por exemplo, eu não entendo por que se optou por adjudicar apenas a Vale, quando nós temos outros grupos mineiros que têm interesse naquela infraestrutura. Não seria este uma oportunidade para se construir um consórcio entre as empresas todas e viabilizarem aquela infraestrutura e ter o Estado de facto a regular? Porque neste momento pensa-se que o INATER vai regular, mas o INATER não tem competência, não tem capacidade técnica, nem instrumentos legais para poder regular o setor ferroviário. Então, aqui o ponto é quem é que no final do dia vai dizer à Vale qual é a tarifa a ser aplicada a ela como concessionária e aos outros como seus concorrentes. Quem é que vai determinar as regras de uso? Isto é um problema que se criou. Na altura estávamos à procura de uma solução, mas porque quisemos correr sem sentar e pensar. O gás negociou-se com a Vale em 2004, começamos a negociar com a Vale em 2004. Portanto, já tínhamos uma ideia mais ou menos de que aquela região a qualquer momento seria um boom. E não nos preparamos. E no final vamos tomar este tipo de decisões. O país está a abraçar as parcerias público-privadas. É bom. Mas as parcerias público-privadas, no modelo que nós desenhamos para o nosso país, não funcionam e são, na verdade, um veículo de captura ou de rent-seeking. Captura de renda pelas elites políticas. Como é que nós garantimos que o consórcio, o privado que entra, é um privado que tem capacidade técnica, que tem capacidade financeira? Porque o Estado, quando adjudica um privado, é porque ele não tem capacidade para fazer a gestão até. E aliás, já houve problemas na linha de Há vários. Por quê? Porque nós não estamos, de facto, a pensar neste tipo de metodologias para facilitar o financiamento na lógica de resolver os problemas. Mas é mesmo onde é que eu aqui vou ganhar. Este é que é o problema. Nós temos que deixar de pensar em ganhos imediatos e pensarmos no ganho maior, que é ter infraestruturas, desenvolver este país para o negócio daquela construtora crescer, porque há outros investimentos que vão crescer. Para fechar, queria dar um exemplo de o quão as infraestruturas são importantes e até para trazer investimentos. Se lembram o projeto Intaca? Era um cavalo de batalha do governo de Guebuza, que dizia, vamos construir infraestruturas para jovens, funcionários públicos, não sei o quê. Trouxeram uma empresa chinesa que tem até experiência em construção de habitação social e, chegado lá, não encontrou a infraestrutura que era preciso. Porque é preciso infraestruturar. Quando falamos de infraestrutura, não é só pensar estrada, pensar linhas de transmissão de energia. É preciso pensar acesso à água, infraestruturas para criarmos a zona urbana, as cidades, estão-se a expandir. E a expansão das cidades tem que ser planificada. E planificação passa por infraestruturar. E se você infraestrutura, significa que eu facilmente vou sair da cidade de Maputo, a parte de cimento, onde já não há capacidade nenhuma, e vou a Marraquém e me instalo lá onde tenho tudo já pronto. O investidor também procura isto. Então é preciso que, de facto, pensemos o que é que nós queremos. Não vamos ficar a dizer que queremos estradas, não sei quantos mil quilómetros de estrada, queremos não sei o quê, quando na verdade a visão não está clara. Temos que ter uma visão clara. E eu espero que as próximas reuniões sobre infraestruturas comecem a chamar-nos também como sociedade civil, não necessariamente organizações só, mas também cidadãos, indivíduos, porque nós temos contribuições a dar. Este não é um assunto. Exato, este não é um assunto para políticos, para economistas apenas. É uma discussão social, nacional. É uma discussão política, nacional e técnica, que todos temos que participar. Muito bem, vamos observar agora um breve intervalo, voltamos dentro de instantes para continuarmos a nossa discussão. Até já.
Muito bem, segunda parte do Opinião Feminino. Alda, passamos para outro tema, ligado a infraestruturas, mas nem tanto, que é a questão da destruição de um parque infantil em Magude para a construção de um hotel. Isto contra a contestação popular que foi levantada lá. Mas vamos discutir este assunto em específico, mas no global, nas grandes zonas urbanas do país, é Maputo, Beira, tem-se assistido que zonas como jardins, como campos de futebol, estão a ser substituídos por empreendimentos econômicos. E foi a Alda mesmo que propôs este tema, a destruição deste parque infantil em Magude. Qual é a sua opinião? Mas, acima de tudo, como é que acha que a preservação destes lugares que servem para, enfim, como pulmões para as grandes cidades, mas também como parques de diversão para crianças e adultos, como é que isto tem que ser pensado? Eu propus este tema, em primeiro lugar, porque nós discutimos muito assuntos macro, económicos, políticos e etc. E esta notícia é uma oportunidade para nós olharmos para o meio mais local, não é? A vida diária de uma pequena área territorial como é Magude. O que chamou a minha atenção neste caso é, em primeiro lugar, esta tendência, como diz o município, de nós desconsiderarmos a importância que os espaços públicos abertos, os espaços verdes, têm para a qualidade de vida dos cidadãos. Parece que a nossa tendência, neste contexto de infraestruturas, etc., é cimento, betão, hotéis, prédios, etc. Tudo que seja espaço livre é para ser ocupado com um prédio. Ou é um escritório, ou é um hotel, ou é seja lá o que for. E quando os cidadãos propõem ou solicitam que os jardins sejam preservados, ou que os já existentes sejam preservados, ou que se reservem espaços para a criação de novos jardins, normalmente esta posição não é acatada pelos dirigentes destas áreas, sejam eles administradores distritais ou presidentes de município. Vamos olhar só para a cidade de Maputo. Onde é que estão os jardins da cidade de Maputo? E a propósito disso, os munícipes de Maputo decidiram juntar-se justamente para discutir esta questão da qualidade de vida na cidade de Maputo, que inclui também a questão dos espaços verdes, espaços para utilização coletiva pelos cidadãos. Este caso de Magude remete-nos também a esta questão do ordenamento e planeamento territorial. Se nós temos um espaço territorial, temos um jardim, neste caso já existente, os cidadãos posicionam no sentido de manter. Eu presumo que haverá minimamente um plano de urbanização daquela área, não é assim? E, inclusivamente, sugere-me isto, que há um processo de diálogo entre a liderança do distrito da sede distrital de Magude e os cidadãos que lá vivem. Qual é o valor da participação dos cidadãos nos processos de tomada de decisão? Não é? Com que argumento é que a decisão de se destruir o parque infantil para se instalar lá um hotel vinga no sentido de estar alinhada ao plano de urbanização que eventualmente exista naquele local? Ninguém está contra o hotel. A questão é, será que é naquele local especificamente que aquele hotel tem que ser construído? Não é assim? Em detrimento de uma infraestrutura de interesse público que os cidadãos querem preservar. Eu penso que, e é esta a filosofia por detrás do princípio da participação pública, é no sentido de que as decisões das instituições públicas têm que ser tomadas para responder aos interesses dos cidadãos. E naquelas circunstâncias em que o decisor se posiciona contra uma posição dos seus cidadãos, tem que justificar porque é que o faz. Nem sempre a posição dos cidadãos irá prevalecer.
nem sempre tem que prevalecer, mas quando não prevalece, depois de ter passado por uma consulta pública, o decisor tem que explicar porque é que foi tomada uma decisão contrária. É isto que é democracia, não é? É para isto que serve a participação, porque senão não vale a pena, não é? Porque senão não vale a pena. Então, se aqueles cidadãos de Magude, vamos acompanhar com muito interesse este caso de Magude, mas não só, de outros casos em que se fazem consultas, os cidadãos dão a sua opinião e no fim do dia, digamos que as pessoas que estão à frente dos processos decidem implementar os processos de maneira completamente diferente, sem apresentarem a devida justificação ao público a quem devem servir. Muito bem. Fátima, qual é a sua opinião? O seu pensamento em relação à forma como o Estado deve lidar com estas situações? Bom, o que eu entendo um pouco à volta deste caso em concreto é que nós estamos numa situação em que, quando falamos de distrito, as autoridades locais geralmente pensam que tudo o que nós precisamos para poder desenvolver ou dinamizar o distrito é ter um hotel enorme e não importa o que é que isso implica em termos de atribuição de atribuição de espaço para tal infraestrutura. O ponto é que neste caso concreto existe uma infraestrutura que a comunidade toda abraça esta infraestrutura porque reconhece a importância e porque as pessoas querem ter um lugar de diversão onde as crianças vão lá e apanhar um arzinho, um lugar fresco, um pulmão verde, portanto, da região. E a decisão de retirar, portanto, este espaço para colocar ali um hotel não pode ser uma decisão tomada arbitrariamente. E se as pessoas foram consultadas e se opuseram, eu penso que tem que ser respeitada a posição das pessoas. E temos que parar de pensar que tudo se resolve com hotéis, tudo se resolve com criando escritórios, etc. O que a Alda estava a dizer, que se nós andarmos por esta cidade toda, se nós formos a ver o Mangala ali à volta da Costa do Sol, se formos a ver nos bairros aqueles parques, os lugares de jogos de futebol e outras modalidades desportivas estão a ser vendidos, estão a ser oferecidas. Aliás, tivemos quase a venda ali do Parque dos Continuadores. Se não tivesse sido a voz, portanto, da sociedade, se calhar hoje estaríamos a ver a ser erguida ali uma infraestrutura, um prédio, e onde é que nós vamos treinar os nossos futuros atletas? Portanto, aqui é uma questão mesmo de pensar como é que essas infraestruturas econômicas coabitam com outro tipo de infraestruturas que são importantes. Eu não sei quantos condomínios que são construídos por este país afora têm, de facto, espaços verdes, têm, de facto, jardins para as crianças. Aonde é que nós levamos os nossos filhos no final do dia? Hoje não temos nem uma árvore à volta ali da Costa do Sol. Tiraram tudo porque estamos a pôr ali um passeio e tal, mas precisamos de sombra. Aquelas árvores têm outras funções. Os espaços verdes têm outras funções. Eu penso que temos que começar a discutir a importância de ter este tipo de lugares, porque nós precisamos. Eu preciso ter um sítio onde eu vou sair num domingo e sentar com a minha família a fazer um piquenique. Neste momento eu não tenho esse lugar. Não tenho esse lugar. E se tenho, é um lugar que foi concessionado e eu tenho que pagar para estar lá. Então, eu penso que é uma discussão muito feliz que a Alda traz, porque esta é uma miniatura de uma situação generalizada, que infelizmente, em outros casos, as pessoas nem têm oportunidade de dizer alguma palavra. Agora, aqui também nos chama atenção para um aspecto, os poderosos. Ok? Porque grande parte destas infraestruturas não são erguidas por uma Fátima Membiri, porque se for uma Fátima Membiri nem tem até capacidade para ir decidir que quer colocar aqui. Porque não quero acreditar que o estudo de viabilidade do projeto tenha indicado que é só viável construir a tal infraestrutura naquele local. Não há um outro local onde é viável construir aquela infraestrutura. E se existe uma infraestrutura já ali naquele local, significa que dentro do plano urbano, a distribuição das infraestruturas existentes está lá. E como é que é possível aprovar-se um investimento para uma área que já está ocupada com uma infraestrutura de interesse público?
Isto nos chama a atenção, de facto, para os intocáveis, os donos, as pessoas que influenciam os processos. Isto é conflito, isto é corrupção no final do dia. E penso que as instituições competentes que têm que salvaguardar a legalidade devem ir e perseguir este assunto, porque parece pequeno, mas ele é grande, porque pela dimensão, pela simbologia em relação a tudo o que acontece à volta do nosso país. Alda? Eu só queria comentar que nós temos uma instituição, um setor chamado Direção Nacional de Ordenamento e Planeamento Territorial, por um lado. Por outro lado, temos legislação para a área do ordenamento e planeamento territorial, que obriga a que todas as áreas territoriais tenham planos de ordenamento territorial. Mas há uma obrigação específica em relação ao nível local. Neste momento, todas as administrações do distrito deveriam ter um plano de uso de terras. As sedes das administrações e os municípios deveriam ter, neste momento, um plano de urbanização. Que eu saiba, neste momento não temos, não sei se as coisas mudaram agora nos últimos 6 meses, mas até o ano passado nós não tínhamos nenhum distrito deste país com um plano de uso de terras vigente, devidamente elaborado e publicado. Portanto, penso que devíamos voltar a este assunto numa próxima oportunidade, porque não podemos continuar a tomar decisões de maneira arbitrária, aleatoriamente. O administrador do distrito, o presidente do município, etc., tem instrumentos para fundamentar as suas decisões. Pode ser que a construção do hotel naquele parque infantil esteja integrada num plano de urbanização. Então, queremos verificar se é isso. Se não é, então tem que justificar porque é que foi tomada a decisão de se colocar aquela infraestrutura ali, havendo, como parece haver, outras opções. Muito bem, estamos mesmo no fim, como não poderia deixar de ser pelo menos 2 palavrinhas em relação à vitória dos Mambas este sábado, que a Alda, acho que notou isso também, devolveu a alegria das pessoas, dos adeptos do futebol, do moçambicano comum, uma vez que, pelo menos em jogos oficiais, nunca Moçambique tinha vencido a Zâmbia. Há um jornal zambiano que antes do jogo dizia que se a Zâmbia perder, o sol não iria nascer no domingo. Então, como é que viu e como é que sentiu esta vitória dos Mambas no sábado? Então, faço um telefonemazinho à Zâmbia para perguntar se o sol nasceu ou não, porque perderam de facto, e até para alguns como eu, que não têm muita paixão pelo futebol. Paixão pelo futebol. A minha autoestima, digamos assim, a minha dignidade ficaram insuflados, porque dói, não é? Tu teres continuamente derrotas, não é? E foi com bastante alegria. Eu não acompanho muito o futebol, mas acompanho sempre a informação de que a nossa seleção vai jogar algures. E digo sempre, já sei, vamos perder, não é? Portanto, foi uma surpresa muito, muito agradável. Eu gostaria de felicitar a todo o setor desportivo nacional e gostava também de chamar a atenção para o facto de que é isto que nos dignifica. Se nós temos que fazer escolhas, não são os Mercedes de que falámos no princípio. É como é que nós criamos condições. Eu tenho ouvido muitas vezes os técnicos e outros intervenientes do setor desportivo a queixarem-se da falta de condições para as equipas, para os jogadores, etc, etc. Portanto, são estas coisas que fazem a diferença, não é assim? Então, mais uma vez, felicitar e estamos todos juntos neste momento e penso que vamos ser um bocadinho mais criativos também. Às vezes o setor desportivo também funciona fechado no seu próprio meio e esquece-se que pode ir buscar apoios, e mesmo que seja apoio moral e etc, noutras paragens, não é? Assim, um bocadinho daqui, um bocadinho dali, se calhar nós podemos dar prémios melhores à nossa seleção. Se um de nós tirar 5 meticais, somos quantos milhões neste país? 25 milhões. Metade dessas pessoas podem contribuir para premiarmos a nossa seleção. Acho que vale a pena nós todos contribuirmos com um bocadinho para
felicitarmos a nossa seleção. Fátima, assistiu ao jogo ou não tendo assistido na mesma? Como é que sentiu a vitória dos Mamba? Pô, não assisti ao jogo, infelizmente, mas com muito agrado, muita satisfação ouvi a notícia de que nós ganhamos e fiquei muito satisfeita quando vi os comentários, porque depois fui acompanhar as discussões à volta desta vitória, quando vi os comentários humildes do selecionador nacional, e eu acho que é esta postura que nós precisamos, de alguém que tem os pés no chão, mas também tem foco no resultado, e pela explicação que ele deu, ele usou a tática dele, na experiência dele, e uma coisa que eu acho que é bastante interessante que ele disse, que eu sublinho, concordo plenamente, é que nós precisamos de ter os nossos jogadores mais competitivos. Se formos já ver o 11 que foi montado, nós temos lá muitos jogadores internacionalizados que estão em clubes fora do país e alguns até em clubes ocidentais. E é isto que nós precisamos. Precisamos tornar o nosso desporto, o nosso futebol em particular, um desporto profissional. Não pode ser uma coisa muito ad hoc, muito o que fazemos assim. Não, temos que ter uma coisa profissional e para isso temos que fazer investimentos. Deixemos de pensar que tudo se resolve na política ali na Assembleia da República. Não, temos outras formas. Há países que vivem, que têm grandes receitas vindas do desporto, por causa do futebol, por causa do basquete, por causa do tênis, por causa de outras modalidades. Por que nós também não podemos começar a pensar que neste momento esta vitória nos dá esta força e começarmos a marcar uma viragem para aquela época muito má de influências negativas, que até de interesses, porque me parece que algumas derrotas que fomos tendo ao longo da nossa história não são muito resultado da incompetência dos nossos desportistas, mas um pouco resultado da incompetência dos nossos gestores desportivos, das influências, interesses políticos desses gestores desportivos que acabam pondo em xeque todo o interesse e a autoestima de uma sociedade, de uma nação. E estão de parabéns, continuem assim, continuem a lutar. Não são vocês sozinhos que venceram, vencemos todos nós como uma nação e precisamos destas boas notícias. Continuem assim a lutar para chegarmos ao CAN. Gostaríamos de voltar a experimentar a sensação de ver a seleção moçambicana no CAN, a ir aos oitavos, aos quartos, ainda que fique em segundo lugar, já será um avanço muito grande. Espero que esta seja de facto uma viragem da posição de Moçambique no futebol. Chega de ouvir, perdemos o tempo todo até com as seleções que... Mas a vitória constrói-se, não é assim? Portanto, temos que criar as bases e ir consolidando as bases para termos equipas de qualidade com um bom desempenho. Muito bem, o nosso programa fica por aqui. Agradecer a vossa presença, Fátima Membir, Alder Salomão e a Cicar, o telespectador que nos acompanhou. Até a próxima quinta-feira.